Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos revelar diversos assuntos aqui importantes com relação ao processo de incapacidade na justiça, tá? O tempo que demora, o que pode acontecer, quando é negado, quando é aprovado, tudo que o juiz passa, as fases, as etapas, o que você deve prestar atenção, se o advogado ajuda, não ajuda. Então vale muito a pena você prestar atenção nesse conteúdo, tá? Quando o segurado inicia um processo para obter, por exemplo, ou manter um benefício de incapacidade, o caminho deve ser longo e complicado, você já deve ter noção disso. Esse processo judicial, geralmente ele busca corrigir decisões administrativas do INSS, né? Geralmente se baseia na discordância entre a avaliação da incapacidade realizada pelo INSS e o estado de saúde alegado pelo segurado. O tempo do processo pode demorar dependendo de uma série de fatores, como a complexibilidade do caso, a necessidade de provas adicionais, a realização de perícias, o volume de processo na vara em que o caso foi distribuído e eventuais recursos. Nós vamos fazer uma análise detalhada dos principais aspectos que causam e impactam a duração desse processo. Quando o INSS é formalmente comunicado de que você entrou com um processo contra a negativa de um benefício, ele passa a ser considerado parte do processo. Isso ocorre geralmente após a intimação oficial, que o INSS é notificado sobre os detalhes do caso, incluindo o motivo do indeferimento contestado. A partir desse momento, o INSS precisa responder às alegações, justificar a decisão que levou à negativa do benefício. Essa etapa inicial é essencial para dar início ao processo de análise e eventual defesa por parte do INSS. O INSS tem a obrigação de apresentar documentação e dados que sustentaram a decisão original do indeferimento, tá, pessoal? É exigência da justiça. Essa documentação inclui laudos, perícias, outras informações coletadas durante o processo administrativo. Essa resposta inicial do INSS ajuda o juiz a entender a fundamentação do órgão para a negativa e se houve alguma irregularidade ou falha no processo. Esse passo é importante para garantir transparência e permite que ambas as partes apresentem argumentos de maneira formal. Durante o andamento do processo, o INSS pode ser solicitado a participar de audiências e fornecer mais informações se o juiz considerar necessário. A Justiça busca nesse momento maior clareza possível sobre o caso, principalmente em relação à condição de saúde do segurado e à interpretação dos requisitos legais. A participação do INSS é vital para que o juiz tenha uma visão completa e justa do que ocorreu durante o processo administrativo. Olha lá, então ele é comunicado, ele é obrigado a apresentar o porquê que ele, no caso, indeferiu, não concedeu o benefício. Ele fica à disposição da justiça para participar de audiências, fornecer informações da mesma maneira que você, tá? Em alguns casos, o INSS ele pode até propor uma conciliação ou um acordo para encerrar o processo antes mesmo da decisão final. Só que eu já falei, tomem cuidado com o acordo. É uma situação muito difícil, porque depende da situação atual da família, porque a pessoa está incapacitada. Muitas vezes teve que pagava aluguel, teve que sair da casa, contas atrasadas, está morando de favor. Então não tem como nós chegarmos aqui e falar, ó, faça isso. O acordo é uma coisa muito pessoal, vai depender muito da situação do segurado. Mas é claro que também, né, pessoal, há um limite. O INSS também não pode abusar, no caso aí, dessa situação de vulnerabilidade que esse segurado esteja passando, querer também arrancar a pele da pessoa, né? Isso é mais comum nos casos onde há uma chance real de que o segurado tenha direito ao benefício, mas onde uma solução mais rápida é preferível ao longo de um processo judicial. Quer dizer, o acordo às vezes é muito mais benéfico do que você ficar esperando aí uma decisão que não é garantida, tá, pessoal? Caso o segurado e o INSS aceitem o acordo, o benefício ele pode ser concedido ou revisado, encerrando a necessidade de mais procedimentos legais. Além disso, o INSS também pode recorrer, caso uma decisão judicial inicial seja desfavorável.
Quando o INSS recorre, o processo é encaminhado para uma instância superior, onde será novamente analisado. Essa etapa pode prolongar até o tempo da resolução final, mas é uma forma do INSS tentar reverter uma decisão que ele considera equivocada, tá? Para o segurado, isso significa que a espera pode ser prolongada, exigindo acompanhamento próximo do caso, tá? O processo chega a uma decisão final favorável ao segurado, o INSS é então obrigado a cumprir a sentença. Isso inclui implantação do benefício, pagamento de valores retroativos, caso seja aplicável. Após o cumprimento, o INSS começa também a receber os valores a que tem direito de acordo com a decisão judicial, encerrando o processo. É comum que o juiz estabeleça prazos, tá, para o INSS cumprir essas obrigações de maneira eficaz e oportuna. Por fim, o acompanhamento do processo e a comunicação são fundamentais para garantir os direitos do segurado, para que sejam respeitados nessa tramitação, tá? Normalmente o processo judicial ele começa após o indeferimento, né, administrativo de uma revisão que tenha tido aí um resultado de suspensão do benefício, como nós estamos vendo agora no pente fino, tá? Há indeferimentos aí muitas vezes injustificados, porque o segurado está mostrando diversos motivos, né, através de documentos, através da própria pessoa, né, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que está com um problema, que não está conseguindo, por exemplo, desempenhar nenhuma função, mas a arbitrariedade muitas vezes fala mais alto, né, nesses peritos. Os principais pontos do processo judicial é exatamente isso, tá? O juiz vai nomear um perito responsável, da sua confiança, imparcial, vai fazer uma nova perícia. E o legal de tudo, que muitas vezes você apresenta a mesma documentação, só muda a data para esse perito judicial e a perícia é aprovada. Agora, me diz uma coisa, o perito judicial e o perito do INSS são médicos. Agora, o judicial, muitas vezes, ele é especialista no caso. Hoje em dia, a justiça está enfrentando aí problemas para conseguir, né, nomear peritos especialistas para aquele caso do segurado. Então, muitas vezes, ele não é especialista, mas ele é médico, como lá o INSS. Por que a discordância? Porque um médico reconhece um laudo e o outro médico não reconhece. Por que um reconhece a doença e o outro não? Será que o estudo de medicina que eles tiveram foram diferentes? É absurdo essas decisões, tá, pessoal? Mesmo apresentando aí documentação robusta, tá, é muito difícil. O INSS está ficando criterioso, aumentando aí a rigidez com relação ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ao BPC. Nós fizemos vídeo falando agora de 2025 como vai ser. Se você ainda não viu o vídeo, assista, porque você precisa dessas informações. Porque ela depende muitas vezes para você continuar recebendo seu benefício. Não adianta você, não, na hora eu resolvo. Não resolve. Se você não souber a documentação que você tem que levar, e não é simplesmente hoje um laudo que você tem que levar, mudou. A exigência do INSS está muito maior. Antes o laudo tinha lá a data, o seu nome, o carimbo, a assinatura, o CRM do médico e o CID da doença era o bastante para você conseguir um benefício. A partir de agora, você chegar com um laudo como esse, provavelmente seu benefício vai ser negado. E muita gente fala, mas o perito não olha o laudo. Ele não olha assim, atentamente na sua frente. Mas com certeza, porque vocês viram que a decisão dele pode ser contestada. E dentro do INSS, o perito também fica mal visto. Porque todos os indeferimentos que passam por ele, a justiça vem e reverte a decisão. Quer dizer, o perito é incompetente. Ele não sabe analisar, ele não sabe avaliar, ele não sabe diagnosticar. É a única conclusão que nós chegamos, tá? Não tem outra. A perícia médica judicial, embora essencial, pode ser um dos fatores de mais impacto durante a duração do processo. A disponibilidade de peritos, a complexibilidade da análise médica, a necessidade de perícias complementares em casos mais graves ou que envolvam múltiplas condições de saúde podem também prolongar a decisão final. Quer dizer, um processo na justiça não é rápido.
E em alguns casos, né, o juiz pode conceder uma decisão provisória, no caso dessas famílias, nas condições que eu falei, de vulnerabilidade, de extrema necessidade, pode-se conseguir uma tutela antecipada, que ele antecipa o benefício antes da sentença final, caso ele entenda que o segurado realmente necessita do valor para se manter. Essa medida, no entanto, não ocorre em todos os casos, tá? Depende de uma análise criteriosa. Mesmo após a sentença favorável, como nós falamos, o INSS ainda vai tentar prolongar o processo com recurso em instâncias superiores. As estatísticas indicam que um processo contra o INSS pode levar de 18 a 24 meses por enquanto. Já está tendo um tempo maior devido aí à quantidade de processos. Em 2023, nós tivemos 4 milhões de novas ações contra o INSS. É o campeão no país de processos, tá? O segurado, ele também precisa acompanhar o processo, pessoal. Ah, mas eu tenho o advogado, mas é bom. Entra nos portais de consulta processual, você vai lá preencher alguns dados, você vai ter acesso às pendências, documentação. Muitas vezes as pessoas ficam ligando para o advogado. O advogado ele não tem só você de cliente. Então, muitas vezes ele não dá atenção mesmo e o processo é demorado. Não adianta ligar para o advogado, não vai fazer com que o processo ande mais rápido. Então, se você tem dúvidas, para não ficar nessa ansiedade, não ficar, sabe, às vezes passando raiva com o advogado, entra no portal da Justiça, no TRF, onde está em andamento seu processo, faça você mesmo a verificação. O advogado ele te passa o número do processo, ele é obrigado a fazer isso, e você acompanha, sabe, sem problema nenhum, não vai gastar nada, é uma justiça que não vai te cobrar nada. E outra, você faz isso no seu smartphone, de um PC, de um notebook, de qualquer lugar. As situações de evidente urgência, como nós falamos, o juiz ele pode inclusive antecipar a sentença, mesmo sem tutela antecipada, mas ele tem que ter a convicção que aquele segurado realmente ele foi injustiçado e os seus direitos não foram respeitados, tá? E o INSS é aquilo, né? Hoje em dia, com essa implantação de tecnologia como a inteligência artificial para otimizar as análises desse benefício e revisar automaticamente, olha, eu acredito que em alguns pontos pode ser que seja até positivo, mas é preciso ser humano às vezes para você avaliar alguma coisa. Inteligência artificial não tem empatia, não tem sentimento, não tem coração, né? Como é que faz? Será que vai dar certo isso? É igual aquela teleperícia, vocês lembram? Que o INSS queria implantar? Vamos passar por perícia através de Skype. Já pensou isso? Se o perito não te enxerga na frente dele, você imagina pelo Skype. Os tribunais superiores têm papel fundamental também com relação às decisões que guiam, né, julgamentos de casos semelhantes em tribunais e instâncias inferiores, ajudando a uniformizar o entendimento jurídico sobre uma concessão ou cessação de benefício. É a jurisprudência, né? Pega o resultado de diversas ações do mesmo tema, e essas ações foram todas, por exemplo, procedentes, eles vão utilizar isso como um espelho, como base, né? Então, nesses casos, pode ser que seja bom para o segurado. Bom, com essas novas reformas, o sistema vai se tornar mais rigoroso na concessão de benefícios, o que provavelmente vai aumentar a quantidade de ações aí judiciais nos próximos anos. As expectativas das ferramentas, essas ferramentas tecnológicas, elas vão dar um retorno para nós, se é bom ou ruim, daqui a algum tempo, tá? Esse sistema não é assim, já implanta, já se pode falar que é positivo ou negativo. Vamos aguardar. O importante é vocês estarem cientes que é necessário você saber todas as informações e estar atualizado com tudo que acontece dentro do INSS. E esse é meu trabalho, trazer aqui para você esse tipo de informação. Então, quer ficar atualizado? Acompanhe nossos conteúdos, assista os conteúdos que estão disponíveis aqui no canal. Você não perde nada, ao contrário, você vai conseguir manter o seu benefício. Pessoal, nós estamos falando da sua subsistência. O interesse é seu em manter o seu benefício.
né? Já pensou você chegar no banco para receber o pagamento cheio de conta para pagar, aluguel, sem nada na geladeira, a família inteira aguardando, quando chega lá põe o cartão, cadê o dinheiro? E aí você vai ver, porque eu não atendi uma exigência, porque eu não compareci, por exemplo, numa perícia de revisão. Tem que ter as responsabilidades, tem que ter consciência. Ainda mais sabendo que o INSS funciona daquele jeito, né? Então, se já é ruim o INSS, e você deixar de lado também, não esquentar a cabeça, como nós falamos, aí tem tudo para dar errado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui, eu espero que vocês tenham tirado dúvidas, que tenham aí esclarecido. Processo judicial não é fácil, não é nada garantido. Vocês viram que existe a possibilidade de uma tutela antecipada, mas não é todos os casos. O juiz não é obrigado a fazer isso, tá? Acordos também, tomem muito cuidado, como eu falei. De repente o INSS pode aproveitar dessa situação de vulnerabilidade do segurado para tentar, sabe, arrancar o couro do segurado, por mais que já tenha arrancado, né? Então fiquem espertos. Gostou do nosso vídeo? Dá um like aí, vai fortalecer o meu trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar atualizado com conteúdos relevantes, tá? Você não tem nada a perder com isso, só a ganhar. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.